Olá, queridos irmãos e amigos, é para mim um privilégio poder estar convosco uma vez mais, para mim e para o irmão José Eloy, e cá estamos mais uma vez para a recapitulação de uma nova lição deste trimensário magnífico, e esta semana nós vamos falar de algo que veio validar, que veio confirmar, portanto, a morte de Cristo, de que falámos a semana passada. Nada mais, nada menos, iremos falar esta semana sobre a ressurreição de Cristo. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, como habitualmente, irei pedir ao irmão José Eloy se nos pode dirigir numa oração. Abençoa, Senhor, a exposição da Tua Palavra, abençoa o apóstolo Paulo Cordeiro e a mim, com ideias, com aquilo que é necessário ser dito, aquilo que possa realmente trazer bênção para aqueles que nos estão ouvindo, Senhor. Amém. Que o Teu Espírito esteja presente aqui e também do lado de lá, no coração e na mente de quem ouvir. Te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Irmão José Eloy, estamos exatamente no meio do nosso trimestre. Este trimestre é um bocadinho mais prolongado. Às vezes acontece, de tempos a tempos, não é? Haver um trimestre com 14 sábados, é o caso deste trimestre. E nós estamos precisamente na lição 7, ou seja, concluindo a revisão desta lição, teremos metade do trimensário revisto. E acho que há esta combinação muito interessante. Estamos no meio, e normalmente os autores bíblicos costumam pôr o mais importante no meio. Estamos na lição 7, que é o número da perfeição, e estamos a falar, portanto, no tema dos temas, que é a ressurreição de Cristo, pois se, por muito valiosa que tivesse sido a morte de Cristo, e foi mesmo, não é? A morte de Cristo não valeria de nada, nem a sua vida de perfeita obediência, se não fosse a ressurreição, sim ou não, irmão? Exatamente. Não basta apenas a morte de Cristo para nós sermos salvos. Tem que haver também a ressurreição. Não basta também só a ressurreição, é necessária a intercessão de Cristo no santuário celestial. Muito bem. Então estas duas coisas são necessárias: a expiação, a morte de Cristo para cobrir os nossos pecados, a sua vida perfeita para nos ser dada em troca da nossa vida de desobediência, quando nós falhamos, e é necessária esta intercessão de Cristo no santuário celestial para nos dar a força e o poder dia a dia através do seu Espírito para sermos vitoriosos, para haver uma transformação do nosso caráter à imagem de Jesus Cristo. Muito bem. Preparação essa que é necessária para habitar na nova terra, mas a ressurreição era necessária, não só a morte sobre a cruz, e é por isso que nós vamos falar agora sobre a questão da ressurreição de Jesus Cristo, que é um dos acontecimentos mais espetaculares na história deste planeta e tem muita coisa ligada à ressurreição de Cristo, e estamos realmente no meio do trimensário e fala sobre a ressurreição de Cristo, que é a mais importante em toda a história do universo, e sem ela todas as outras ressurreições não teriam valor e não teriam, digamos, deixem-me dizer assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, é porque ele não teria sido vitorioso na sua vida sobre a terra. Muito bem. Porque ele só ressuscitou e saiu da sepultura porque ele conseguiu ser vitorioso, obedecendo perfeitamente à lei do Pai e nunca cometendo pecado, nunca manchando o seu caráter. Exatamente. E uma vez que isso aconteceu, ele pôde sair da sepultura, porque se Cristo não tivesse vencido e não tivesse vivido uma vida perfeita, o que eu vou dizer é o que está escrito nos textos inspirados que nós temos como adventistas. Parece uma heresia, mas não é. Os textos sagrados que nós temos dizem que Cristo estaria perdido e a Igreja estaria perdida. Exato. Se ele tivesse pecado, no mínimo, num ponto sequer, se Cristo tivesse pecado, ele próprio estaria perdido. Há coisas difíceis de compreender, há coisas que a nossa mente não consegue alcançar muito bem. Aliás, há muitas coisas na Bíblia que nós não compreendemos muito bem. Quando estivermos na nova terra, Cristo nos explicará melhor e nós vamos com certeza entender, mas esta é uma delas. Cristo estaria perdido se ele tivesse pecado. Exato. De modo que a ressurreição de Cristo é extremamente importante. Se Cristo não tivesse ressuscitado, olha, até vos posso dizer, Moisés, que já estava no céu, teria que vir para a terra e aqui morrer. Exato. Moisés não poderia continuar no céu, Elias não poderia continuar no céu, como foi nos tempos do Antigo Testamento. Portanto, a ressurreição de Cristo tem muitas implicações, muitas mesmo, é muito abrangente. Exato. E como o apóstolo Paulo diz neste texto que serviu de introdução aqui à lição de sábado à tarde, portanto, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Isto quer dizer, portanto, que Paulo está aqui a dizer uma coisa muito séria, muito solene, não é? Porque está a dizer que se Cristo não ressuscitou, toda a fé cristã cai tudo por terra, tudo. Ou seja, é como se a ressurreição de Cristo fosse, é como se não, é mesmo. A ressurreição de Cristo é a pedra angular sobre a qual está erigido o edifício da fé cristã. Portanto, se retirarmos essa pedra angular, o edifício cai todo, não há mais fé cristã, porque repara, se não há ressurreição, então do que é que vale nós vivermos uma vida vitoriosa em Cristo, de vencer o pecado, se depois vamos morrer e depois nunca mais ressuscitamos? Então não, nesse caso não haveria vida eterna, não é? Portanto, isto é algo muito, muito profundo, muito sério, não é? E outra coisa muito profunda e muito séria, que a mim até me faz estremecer quando o irmão falou, e não é heresia, era uma possibilidade de Cristo ter pecado, mas como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então quer dizer que se Cristo tivesse pecado, ele também iria merecer a morte, não é? Sim, a morte eterna, exatamente. A morte eterna, exatamente. Portanto, a responsabilidade que esteve sobre os ombros de Jesus quando ele veio a esta terra foi enormíssima. Muito grande. Enormíssima, porque era o destino do mundo, da raça humana e mesmo do universo, como já vimos em lições anteriores, que estava sobre os ombros de Cristo. Quer dizer, uma coisa medonha mesmo. Quer dizer, e Jesus aguentou este fardo. E ele correu o risco de falhar também, como todos nós. Exatamente. E apesar desse risco, ele decidiu avançar, ele decidiu correr o risco. Exatamente. É como, por exemplo, quer dizer, a comparação não está ao mesmo nível, nem pouco mais ou menos, mas é como imaginarmos, por exemplo, uma ação militar, não é? Em que os militares estão conscientes de que a missão que eles vão desempenhar é importante, mas é uma missão de altíssimo risco. E, portanto, eles preferem assumir o risco com vistas ao objetivo, não é? Que é libertar, por exemplo, alguém feito prisioneiro, não é? Pois bem, Cristo correu esse risco. Portanto, a raça humana estava feita prisioneira de Satanás, não é? Isso. Paulo, quando escreveu aos Hebreus, ele disse, portanto, que Satanás detinha o poder da morte, não é? Digamos, a morte era como se fosse uma fortaleza na qual Satanás, como carrasco, detinha a raça humana como cativa, portanto, como presa, não é? E Jesus entrou dentro dessa fortaleza, não é? Dentro da morte, saiu dessa morte e, ao sair da morte, abriu, por assim dizer, de par em par as portas dessa fortaleza e agora convida a cada um que está dentro dessa fortaleza a querer sair se quiser. Agora, para nós sairmos dessa fortaleza onde o diabo retinha a humanidade, que é a morte, só não saímos se não quisermos. Porque Cristo fez tudo para nós podermos sair. Agora, Cristo fez a sua parte. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, assumindo a decisão de querer sair e andando pelos nossos próprios pés esse caminho de saída, não é? O que estava em jogo era tão sério, mesmo para o próprio Filho de Deus, não é? Como sabemos nós, ele até chegou a pensar que a separação do Pai seria eterna. Isso. Se ele assumisse os pecados do mundo inteiro sobre si, que a separação seria eterna. Estes foram os pensamentos que Satanás colocou na mente dele quando estava a tentar para ele desistir da sua tarefa e não ir até ao fim. E mesmo pensando que a separação do Pai seria eterna, ele decidiu avançar e ir até ao fim para salvar a raça humana. Mesmo que ele não ressuscitasse. Portanto, estes foram os pensamentos. Mesmo que ele não ressuscitasse, ele chegou a pensar que mesmo assim talvez conseguisse salvar a raça humana. Era uma grande pressão psicológica e mental que estava sobre Cristo nesta ocasião. Sabem porquê? Os textos sagrados dizem-nos que, quando eu digo os textos sagrados do Espírito por si, os escritos de Ellen White, que foi levado em visão ao passado e viu tudo isto, os textos dizem-nos que havia exércitos celestiais ali à volta da cruz a ver toda aquela situação e o desenrolar daqueles acontecimentos. No jardim do Getsemane também, e à volta da cruz existem exércitos do bem e do mal. Milhares de anjos do bem e do mal estavam ali, em toda aquela área à volta da cruz. Exato. Havia uma tensão enorme no ar, no mundo invisível, havia uma tensão enorme. Estava muito em jogo, não só a salvação da raça humana, a salvação dos mundos e dos próprios anjos, como até estava em jogo a própria vida eterna para Jesus Cristo, a sua morte eterna ou não. Não é? Se Cristo pecasse em algum ponto.
Então era uma situação muito séria. Era tão séria que o próprio Pai estava ali junto de Cristo, junto à cruz. O Pai estava ali, envolto na tal escuridão que durou 3 horas. Nas últimas 3 horas da vida de Cristo, o Pai decidiu vir para junto dele. E o Pai estava ali junto à cruz, encoberto por aquelas trevas. Mas apesar dessa presença do Pai, Jesus não a sentiu. Nunca a sentiu, não a sentiu, nem sabia sequer. Pois. Jesus não sabia que o Pai estava ali, junto dele. Para ele, o sentimento que ele tinha é que o Pai o tinha abandonado. Portanto, ele sentiu-se completamente só. Porque era essa a percepção que ele tinha. Era a percepção que ele tinha. Seja, e o Pai não estava a mentir quando disse Deus meu, porque me abandonaste, porque era exatamente isso que ele sentia. Era exatamente isso que ele sentia. E isto não é contraditório com o que o irmão disse, porque eu já me debati com este aparente dilema, não é? Porque, então, como é que o Pai estava ali ao lado dele e Jesus pôde dizer Deus meu, porque me abandonaste? Portanto, as duas coisas são uma realidade. Jesus não sentiu o Pai, ponto final. Portanto, isto é intocável, é indiscutível. Jesus não sentiu o Pai. Se ele tivesse sentido, então ele teria mentido quando disse Deus meu, porque me abandonaste. Mas por outro lado, não é menos verdade que o Pai lá estava, como o irmão disse muito bem. Então, porquê que Jesus não sentiu? Só há uma explicação. Essas trevas eram, digamos, o pecado que se interpunha entre Jesus e o Pai. E esse pecado não era o pecado dele, eram os pecados que ele voluntariamente levou sobre si, que eram os pecados de toda a humanidade. E o Pai interrompeu a comunhão com o Filho. Porque o segredo da vida de Cristo sobre a terra foi a permanente comunhão com o Pai. O Pai estava em permanente comunhão com o seu Filho, tal como pode acontecer connosco. Nós que somos convertidos e somos e é criado em nós um novo espírito, um novo coração e recebemos o Espírito Santo, pode acontecer o mesmo connosco. Com Cristo era uma realidade perfeita. Mas nas palavras de Ellen White diz que havia companhias de anjos que se formavam nos ares sobre o lugar da cruz. E havia legiões de anjos maus que estavam à sua volta. Sem dúvida. A terra sacudiu-se diante da marcha dos exércitos do céu, diz Irmão White. Portanto, os exércitos do céu, quando chegaram, quando se aproximaram umas horas antes, eles estavam ali e marcharam ali sobre a terra e fizeram, digamos, como que uma proteção para Cristo. Sabe, irmão, eu já pensei, e certamente não estou enganado, enfim, na minha imaginação, que quando Jesus foi para o Getsemane, Satanás certamente convocou todos os demónios para estarem presentes ali no Getsemane. Ou seja, não haveria certamente um único demónio que estivesse por outros locais da terra. Todos estavam ali concentrados no Getsemane, porque Satanás sabia muito bem que, portanto, tinha chegado o momento decisivo para a sua causa. E ou ele ganhava, ou então a sua causa estaria perdida para sempre, como felizmente aconteceu, não é? Exatamente, isso mesmo. Outra ideia que eu tenho na minha mente, e ainda há bocadinho quando o irmão estava a falar o que falou, isso me veio à mente, ou seja, aquilo que se desenrolou aqui nesta terra nesse momento, isto faz-me lembrar, hoje em dia temos, por exemplo, aquelas grandes transmissões televisivas quando há um grande acontecimento mundial, não é? Que as televisões transmitem para o mundo inteiro. Eu creio que naquele momento, digamos, o que estava a acontecer nesta terra estava a ser transmitido em direto para todo o universo. É isso mesmo, as palavras são essas. Todo o universo estava a assistir, a presenciar, estavam com a sua atenção concentrada no planeta Terra e naquele pedacinho do planeta Terra onde se estava a desenrolar o Jardim do Getsemane, a cruz, toda a atenção dos mundos criados por Deus e do próprio universo celestial onde os anjos vivem, estava tudo com a atenção focada aqui, estava tudo em direto, exatamente, é isso mesmo. E depois existiam os tais anjos em presença física, corporal no mundo invisível, à volta da cruz, milhares de anjos estavam ali à volta da cruz. Acerca da interrupção da comunhão do Pai e do Filho, há uma frase de Ellen White que eu aprecio muito e que quando eu a li a primeira vez me fez chorar, vieram as lágrimas aos olhos. E a Ellen White diz que a interrupção da comunhão entre o Pai e o Filho causou uma situação tal nas cortes celestiais que não pode ser descrita em linguagem humana. É incrível. Foi uma situação, a interrupção da comunhão entre o Pai e o Filho, foi uma coisa, pronto, as palavras que ela usa são estas, causou uma situação nas cortes celestiais que não pode ser descrita em linguagem humana. E, portanto, como o Pai e o Filho são um só,
em pensamento, em sentimentos, em propósitos, em tudo, no fundo o próprio Pai é como se estivesse ali crucificado na cruz. O próprio Pai estava em Cristo, digamos assim, é uma maneira de falar, não é? O Pai e o Filho são duas pessoas distintas. E o apóstolo Paulo até usa essa maneira de falar. Sim, o próprio Deus foi crucificado com Cristo na cruz, porque Cristo era um com o Pai, de modo que estava muito em jogo com esta morte de Cristo. Mas depois desta tristeza e desta angústia no céu, não é? E nos mundos, esta angústia, esta tristeza, aquele peso, aquele fardo, aquela ansiedade de saber qual seria o resultado, transforma-se então nesta alegria que é a lição desta semana. E a alegria é realmente a saída de Cristo da sepultura, que fez. Exatamente. Foi uma grande festa no céu. Exatamente. Portanto, houve um regozijo tal, uma alegria tal em todos os mundos criados por Deus e no próprio céu, na cidade onde Deus habita, que foi um acontecimento como não se via há milénios ou há milhões de anos, não sabemos. Ou como os seres criados nunca tinham visto. Exatamente, foi um acontecimento para ser celebrado, um regozijo muito grande, uma festa. Festa, eu não gosto muito da palavra festa porque tem conotações negativas. Exato. Mas houve um regozijo geral. Um júbilo. Um júbilo, exatamente, é a palavra correta. Quando Cristo realmente saiu da sepultura. Foi um acontecimento único na história do universo. Exatamente. Deus morreu, Deus ressuscitou. Exatamente. E adquiriu o poder de tirar da sepultura todos os humanos que lá estivessem que o quisessem. Ele adquiriu esse direito, esse direito de fazer essa legitimidade. Legitimidade, essa é a palavra. E então é um acontecimento único na história de todo o universo. Sabe, irmão, o texto que me veio à mente há pouco do apóstolo Paulo, para descrever, portanto, que é como se o pai vivesse também a morte do seu filho, é quando ele diz em 2 Coríntios 5, no versículo 19, diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é que isto quer dizer, estava em Cristo? Portanto, o pai identificou-se totalmente com o sentimento que o seu filho viveu. Portanto, e Ellen White utiliza esse versículo para dizer que o pai foi crucificado com Cristo, é como se tivesse sido crucificado com Cristo. Porque, e já vimos também que a maior dor que Jesus sofreu não foi a dor física, embora essa tivesse sido excruciante, não há dúvida, mas a maior dor foi a dor espiritual, e essa o pai também sentiu. A quebra da comunhão com o pai, a separação do pai e o fardo do pecado do mundo inteiro sobre ele, porque quando nós cometemos um pecado, nós ficamos tristes durante um dia, 2, 3, ficamos angustiados e não temos paz enquanto não vamos a Deus em oração e pedimos o perdão a Deus. Por esse pecado, nós ficamos abatidos e angustiados, não é? Agora imaginem o que é Cristo ter sobre ele os pecados de milhões e milhões de pessoas. Exatamente. E ele sentiu isso como se fosse dele. E a quebra da comunicação não foi só angustiante para Cristo, também foi para o Pai. Porque... exatamente, por isso é que provocou no céu tal estado de coisas que as palavras não conseguem descrever. O ambiente, a atmosfera, foi um estado... Pronto, não há palavras que descrevam, mas isso provocou uma situação tal como nunca tinha sido visto na história do universo. Talvez pudéssemos aqui fazer uma pequenina analogia, mais uma vez, claro, a analogia é de uma dimensão imensa e eterna, grandiosa para uma dimensão pequenina, mas hoje no nosso mundo estamos tão habituados a estes meios de comunicação que nós temos, que quando não os temos, por exemplo, perdemos o telemóvel ou o telemóvel estragou-se, etc., nós parece que já não sabemos viver, não é? Sem estes aparelhos que nos permitem o quê? Repare, não é tanto o aparelho em si que nós apreciamos, mas é o facto de nós podermos saber que, pegando no aparelho, estamos em comunicação com qualquer pessoa que nós queiramos, digamos, do nosso círculo de amigos, da família, etc. E estamos em contacto com a rede social, onde nós podemos também estar em contacto com os nossos amigos, conhecidos, etc. Portanto, quando há uma quebra de comunicação, como é que nós nos sentimos? E repara, isto não tem comparação com essa quebra de comunicação entre o pai e o filho. Portanto, mas isto talvez nos possa ajudar a compreender um bocadinho que seja, digamos, dessa angústia que foi essa quebra de comunicação. Foi horrível para o pai. Ficar sem contacto com o filho foi horrível. Foi uma angústia muito grande, foi um sofrimento que nós não conseguimos imaginar. É verdade.
talvez um dia na vida eterna nós venhamos a entender e Ele venha a conversar connosco e nos explicar exatamente aquilo que sentiu, com palavras, com um vocabulário mais rico que existe depois no céu, não é? Será um vocabulário mais rico, uma linguagem mais rica, mas nas nossas palavras humanas aqui é difícil descrever em palavras aquilo que aconteceu no céu. Muito bem. E já agora, só para resumir assim muito rapidamente a lição da semana passada, portanto, devemos pensar e ter bem presentes o quanto custou a Cristo esta vinda à Terra, e percebemos também nesta morte de Cristo sobre a cruz a aversão de Deus para com o pecado, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso. A aversão do Pai ao pecado, não é? Cristo teve que morrer para assegurar a vida eterna para nós. Lembramos também que Cristo foi, digamos, o meio que o Pai pôde usar para derramar o seu amor sobre esta raça caída. Não podia ser de outra maneira. De que outra maneira é que a raça humana caída podia voltar a acreditar em Deus? Né? Depois daquela dúvida que Satanás criou, que estava a esconder coisas boas do homem. A única maneira é realmente haver um ato de amor de tal ordem, de tal grandeza, que fizesse a raça humana pensar, espera, Deus ama-nos. Ao ponto de dar o seu próprio filho aqui, realmente temos que pensar nisto. O objetivo era tocar o coração do homem e o homem dizer, não, nós temos que voltar à obediência a Deus. Ninguém, senão o Filho de Deus, podia fazer esse trabalho, porque nenhum ser vivo poderia revelar a profundidade do amor de Deus para com a raça caída, só o Filho de Deus podia fazer isso. Não é? Se fosse a vida de um anjo também não iria resolver o problema, porque continuaria a dúvida se Deus amava ou não os seus criados, ao ponto de dar a sua vida. Deus fez isso. E depois também pensarmos que a vida vitoriosa de Cristo significa que Cristo nunca manchou a sua alma, Jesus nunca manchou o seu espírito com pecado nenhum, ele manteve-se sempre puro e santo. E se tivesse pecado no mínimo, e aqui é aquilo que realmente, a tal frase misteriosa, se tivesse pecado no mínimo, Jesus estaria perdido, ele e a Igreja. Exato. E todos aqueles que estão na sepultura. Portanto, e agora sim vamos avançar então para a nossa lição. Muito bem. E vamos aqui ver, portanto, aquilo que o autor aqui fala na lição de domingo, e ele começa aqui por referir, citando aqui uma citação de Ellen White, que a missão de Cristo parecia ter terminado e mesmo fracassado com a sua morte na cruz. Satanás tinha sido bem sucedido em instigar Judas a trair o Salvador e a instigar os chefes dos sacerdotes e os anciãos e a exigir a sua morte. Depois de Jesus ter sido preso, todos os discípulos deixando-o fugiram. Portanto, isto aqui estão aqui os textos bíblicos estão a ser citados, e Pedro negou 3 vezes. Agora, sobretudo, esta última parte desta citação é que me tocou bastante. Agora Jesus jazia num túmulo escavado numa rocha, fechado com uma grande pedra selada, protegida por guardas romanos e vigiado por poderes demoníacos invisíveis. Se pudesse, ele, Satanás, teria mantido o Cristo trancado no túmulo. É claro que Satanás não teria esse poder, e não tinha esse poder porque Jesus, precisamente ao morrer, morreu com uma vida impoluta, ou seja, sem ter cometido nenhum pecado, porque se tivesse cometido um pecado, então Satanás aí tinha poder sobre Cristo. Não tinha. No entanto, como diz aqui, portanto, esta citação, se pudesse, ele, Satanás, teria mantido Cristo trancado no túmulo. Obviamente que esse seria o objetivo de Satanás. Mas, felizmente, que Satanás não tinha poder sobre Cristo. Nunca conseguiu obter poder sobre Cristo, porque Cristo foi sempre vitorioso sobre toda e qualquer tentação do inimigo. Agora, Satanás bem tentou que o corpo de Cristo pudesse permanecer no túmulo, não é? E, nomeadamente, ele incitou, digamos, os líderes religiosos e políticos do seu tempo para montarem uma guarda, digamos, à porta do túmulo de Jesus. Bom, o que eu acho às vezes, irmão, e permita-me dizer isto, é o seguinte: Satanás, ele conhece muito bem o poder de Deus. E conhece muito bem porque ele já viveu no céu, portanto ele viveu na presença direta de Deus, ele conhece muito, mas muito, muito bem o caráter de Deus, o seu modus operandi, muito melhor do que qualquer um de nós, porque qual foi o ser humano que, portanto, que já viveu no céu antes de ter vivido aqui nesta terra. Portanto, Satanás conhece muito bem. E apesar disso, ele toma estas decisões absolutamente ridículas de incitar os homens a montarem uma guarda militar à porta do túmulo, como se isso fosse suficiente, digamos, para vencer o poder do Senhor. Ou seja,
Satanás às vezes até se torna patético, eu diria. Torna-se patético, digamos, nas escolhas e nas decisões que toma. É claro que isto não valeu de nada e finalmente Jesus veio um anjo, não é? E bastou um anjo para afastar os anjos do mal e, portanto, chamar o Senhor, digamos, de novo à vida. E, portanto, o que é que aconteceu? Até os próprios soldados, portanto, ficaram como que desmaiados, não é? E depois foram falar aos líderes e inventaram ali uma versão, outra coisa totalmente patética, ridícula, não é? Mas isto para ver, e quando nós vemos aquilo de que os expedientes de que Satanás se serviu para mascarar esta realidade da ressurreição, nós percebemos um bocadinho aquilo que ele continua ainda hoje a fazer para mascarar, digamos, a proclamação da verdade, não é? Exatamente. Na estratégia dele. Nada. Por um lado, Satanás tinha a esperança de manter Cristo fechado na sepultura, que ele nunca mais ressuscitasse, porque ele tinha os pecados do mundo inteiro sobre ele, então ele esperava que ele nunca mais sairia da sepultura. Por outro lado, induziu os fariseus, os principais sacerdotes, a manter uma guarda romana no túmulo para que Cristo para que Cristo não saísse do túmulo, ou pelo menos para que não se dissesse que os discípulos tinham vindo de noite e que tinham roubado o corpo, caso ele ressuscitasse. E o que é interessante é que os discípulos não pensavam na ressurreição de Cristo. Jesus tinha dito as tais 3 vezes, eles não pensaram nisso, nunca mais pensaram nisso, a mente deles não estava aí e aquilo entrou e saiu. Mas, por outro lado, é interessante que os sacerdotes e os fariseus tinham bem presente aquelas coisas que Jesus pregava, que dizia que ele ressuscitaria ao 3º dia. E parece que eles acreditavam nisso. Tanto que acreditavam que eles, no próprio dia de sábado, foram à casa de Pilatos para pedir guarda romana para pôr no túmulo. Exatamente. Ou seja, os discípulos que eram discípulos não acreditavam que Cristo iria ressuscitar. Os que eram os opositores de Cristo, os fariseus e os acreditavam nisso. Isto realmente... Pronto, o que é que... Sabe, irmão, este paradoxo, não é, que acabou de referir, eu creio que ele continua a existir hoje, porque às vezes parece-me que os filhos das trevas, conforme o próprio Jesus disse em Lucas 16:8, são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz, não é? Não é assim que Jesus disse? Ora, deixa-me ver. Portanto, Lucas, é isso. Lucas 16:8. E sabem quando eles foram ter com Pilatos, era sábado, eles não respeitavam o sábado, foram à casa de Pilatos para realmente pedir a guarda romana. E sabem quantos soldados é que Pilatos deu? Pilatos deu a eles 100 soldados. 100 soldados. Estavam ali à volta do túmulo, a guardar o túmulo. Tal era o pressentimento que eles tinham, que algo poderia acontecer e que, supostamente, com 100 soldados, eles conseguiriam controlar a situação e impedir que Jesus ressuscitasse. Pronto. Então Pilatos deu uma guarda de 100 soldados e pôs os soldados à guarda dos sacerdotes e dos fariseus. Ele deu os soldados e deu instruções aos soldados: olha, tudo o que eles disserem, os fariseus, os sacerdotes, vocês façam. Eles é que são os chefes, vocês obedeçam a eles. Vocês estão cedidos a eles. O que eles disserem, façam. Pronto, então os soldados estavam ali às ordens dos fariseus e dos principais sacerdotes. E tudo o que eles disseram, eles fizeram. Puseram o selo romano, uma grande pedra sobre a entrada, não é? Os tais soldados, e Satanás com os seus milhares de anjos ali à volta da sepultura também, para impedir que Cristo saísse de lá. Tal como ele criou o corpo de Moisés. Isso. Tal como ele criou o corpo de Moisés ali na sepultura, ele também criou o corpo de Jesus ali na sepultura, que ele não queria que ele saísse lá. Exatamente. Porque o importante é realmente a ressurreição do corpo, porque junto com a ressurreição do corpo vem depois toda a atividade mental, do espírito e da alma que está relacionada com o corpo físico. Exatamente. E, entretanto, fica num sono sem. Por isso é que Satanás gosta de manter as pessoas na sepultura, porque ali está tudo parado, ali está tudo, nada funciona, é como se a pessoa não existisse. Exatamente. Mas está ali. Então, esse era o interesse de Jesus Cristo. E é neste cenário de milhares de anjos à volta da sepultura e de 100 soldados à volta do sepulcro, para impedirem que Jesus ressuscitasse, é neste cenário que o Pai envia então o anjo mais poderoso que o céu tem. Quem é? Gabriel. É Gabriel. Então Gabriel foi o anjo encarregue pelo Pai para vir e chamar Jesus Cristo para fora da sepultura. Quando ele chega à sepultura, ele diz: o teu Pai
te chama. E Cristo então sai da sepultura ressuscitado, e a própria Bíblia diz-nos, não é, que Deus ressuscitou o Filho. Há vários textos que a lição nos menciona, em Atos 2:24, Romanos 8:11, Gálatas 1:1, Hebreus 13:20, em que nos diz que o Pai ressuscitou o Filho. Aliás, eu só queria aqui acrescentar um ponto, irmão, antes de passarmos a essa parte, porque essa parte parece ter uma contradição, que é, portanto, já há bocadinho queria ter lido este texto, que é o texto de Hebreus 2:14, quando diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, isto para mostrar que aquela ideia que eu apresentei, de que o diabo era o senhor, digamos, da fortaleza da morte, e digamos, a humanidade estava como que cativa, retida, tinha sido feita refém nessa fortaleza, não é? Que é a morte. Porque era absolutamente necessário que Cristo entrasse dentro dessa fortaleza para poder resgatar os reféns que lá estavam feitos reféns. Isso. Ok? Agora, sobre a questão de os ímpios serem mais sábios, eu citei o texto de Lucas 16:8, que diz o seguinte, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu envergonho quando me leio isto, porque muitas vezes os pagãos parece que têm uma maior percepção das coisas do que têm os próprios filhos da luz. E infelizmente eu continuo a ver isto hoje, não só em mim, infelizmente, mas também noutros irmãos. Dá-me a impressão que hoje há pagãos que estão mais despertos para aquilo que está a passar no mundo do que alguns que são conhecedores da verdade, não é? E têm a revelação à sua disposição, não é? Está a acontecer. Mas infelizmente, é a realidade como ela é. Bom, mas vamos então a essa parte que corresponde à lição de segunda-feira, da lição desta semana. Onde diz que foram 100 soldados, eu estive aqui à procura, é no Desejar de Todas as Nações. Ok. Diz, portanto, que um grupo de 100 soldados foi então colocado em volta do sepulcro para impedir que alguém atentasse contra a sua segurança. Pronto, é aqui este texto: ataram a pedra com cordas, prenderam as extremidades da corda à rocha sólida e selaram a pedra com o selo romano, e depois diz que era um grupo de 100 soldados. Ou seja, eles estavam mesmo com medo que Jesus ressuscitasse. Sim. O que é interessante é que Ellen White, quando ela foi levada ao passado e viu a conversa entre os fariseus e Pilatos, ela diz que Pilatos também estava com medo que Cristo ressuscitasse. Porque ele sabia que aquele homem era um homem diferente de todos os outros. A própria esposa dele, durante o julgamento de Cristo, mandou um recado dizendo: não te metas neste caso, porque ele é filho de Deus, não te metas neste caso, não faças nada. E no entanto ele decidiu condenar Cristo para satisfazer os judeus, não é? Então o próprio Pilatos tinha a convicção íntima de que alguma coisa iria acontecer e Cristo sairia da sepultura. Então por isso ele deu os 100 soldados. Para impedir que realmente isso acontecesse, não é? Mas isto é um bocadinho caricato, porque as pessoas não têm realmente a noção sobre com o que é que estão a lidar, não é? Exatamente. As pessoas não têm a mesma noção. Não têm a noção da grandeza e do poder de Deus. Não têm a noção. E pronto, agora, para que é que isto serviu? Estes 100 soldados... isto tudo só serviu para tornar mais evidente a ressurreição de Cristo. Ora, nem mais. Ou seja, o esforço que Satanás fez para impedir a ressurreição de Cristo tornou mais evidente e notória a realidade, a verdade da ressurreição de Cristo. Exatamente, é isso mesmo. Porque não havia maneira de negar. Exatamente. Tirou umas palavras da boca, era exatamente isso que eu queria dizer. Estamos em total sintonia. Ou seja, eu até acrescentaria, enfim, só para como complemento, que tudo aquilo que Satanás intenta fazer contra Deus na pessoa dos seus santos só serve para realçar ainda mais as verdades proclamadas por esses santos. Mais ele se afunda e mais Deus se eleva. Ora, nem mais. Exatamente. E ainda hoje, e isto é algo que eu já aprendi por experiência própria, quando nós
queremos, no poder e na graça do Senhor, ser testemunhas da sua verdade, não é? E nos criticam, e impugnam os nossos motivos, etc. Essas pessoas que fazem isso afundam-se ainda mais e ainda exaltam mais ou dão mais publicidade, digamos, àquilo que foi dito. Portanto, aqui foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Quer dizer, quiseram esconder, digamos, uma realidade, não é? Mas ao tentar esconder, ainda se expuseram mais. Isso tornou mais evidente aquilo que aconteceu no Rodízio. É fantástico. Não se podia dizer que os discípulos tinham vindo para tirar o corpo. Como é que passavam no meio de 100 soldados, não é? Por isso é que o apóstolo Paulo, e eu gosto muito desse texto dele, quando ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 8, ele diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Exatamente. Portanto, foi o que aconteceu aqui, quer dizer, esta grande verdade da ressurreição de Cristo, Satanás fez tudo para a encobrir, mas, pronto, repito-me novamente, tudo o que ele fez para encobrir, pois bem, voltou-se contra ele próprio e ainda exaltou mais, digamos, a propagação e a publicidade dessa grande verdade. Agora, Cristo não estava completamente entregue, totalmente, nas mãos de Satanás e dos milhares de anjos que estavam ali à volta da sepultura. Porque o Espírito de Profecia diz-nos, os escritos dela, não é? Diz-nos que uma forte guarda de anjos bons, de Deus, não é? Uma forte guarda de poderosos anjos vigiava o túmulo. Um outro texto muito interessante acerca de Jesus é que Ellen White diz que Jesus tinha que permanecer na sepultura ao tempo designado. Então ficou naquela prisão de pedra como prisioneiro da justiça de Deus. Ele estava prisioneiro da justiça de Deus. E ele tinha que ficar ali o tempo determinado pelo Pai. Ele era responsável perante o juiz do universo porque ele era portador dos pecados do mundo inteiro. E somente o Pai o podia libertar. Isto é um texto dela na Ellen White, portanto, que vem numa meditação, A Fé pela Qual Eu Vivo. É na página 50, mas as páginas muitas vezes não coincidem. Eu não pus o dia. Mas ela diz que ele esperou o tempo designado que o Pai viesse e dissesse para ele sair da sepultura. Porque só o Pai o podia libertar, porque ele era prisioneiro da justiça divina e era responsável perante o juiz de toda a terra. Então ele estava dependente do Pai para que o Pai o chamasse da sepultura, ou seja, eu aceitei o teu sacrifício, podes sair da sepultura porque a tua expiação foi perfeita, foi completa, foi uma expiação abrangente, não é? E satisfez realmente aquilo que é necessário para salvar o homem, a raça humana. Então havia esses anjos, um exército de anjos que guardavam o túmulo, diz que guardavam, e que os anjos de Satanás não podiam passar essa barreira que os anjos e o exército de Deus pôs à volta do túmulo. Eles não podiam passar. Havia uma barreira, não é? Feita pelos anjos de Deus. Portanto, isto é muito importante nós realmente termos uma noção do que se passa no mundo invisível. Exatamente. Durante esses acontecimentos. E foi Gabriel que veio então para o ressuscitar. Isto já é a lição de segunda-feira, não é? Certo. Agora, na lição de segunda, irmão, há aqui algo, eu já fui confrontado por alguns irmãos que me fizeram esta pergunta, e a pergunta é a seguinte: mas afinal Jesus, quando ressuscitou pelo seu próprio poder ou ressuscitou pelo poder do Pai? Porque há textos, e eu só vou aqui citar dois textos. Há o texto de João no capítulo 10 e versículos 17 e 18 que diz assim: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Eu creio que estas palavras de Jesus não poderiam ser mais claras. Jesus a dizer que tem poder nele próprio, não é? Porque, como lemos, há uma citação de Ellen White que diz que em Cristo há vida original, não emprestada, não é? Portanto, ele tem essa vida nele mesmo, não é? Eu tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Creio que estas palavras de Jesus, como disse e repito, portanto, são claríssimas como água cristalina. No entanto, em 1 Coríntios 6 e no versículo 14, lemos: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aqui Paulo parece dar a entender que iremos ser ressuscitados pelo Pai, esse mesmo Pai que ressuscitou o Senhor, ou seja, o Senhor Jesus.
Em Atos 2:24, e este texto vem também mencionado na lição, Atos 2:24, nós lemos também esta declaração, Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou, que Deus é certamente uma referência ao Pai, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E temos também o texto de Romanos 8:11, já agora eu leio também este texto, Romanos 8:11, e Romanos 8:11 diz: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo. Portanto, fazendo referência aqui, portanto, ao Pai. E, finalmente, ainda temos aqui o texto, portanto, de Hebreus 13:20, ok? Aliás, ainda temos um outro, Gálatas 1:1, também é muito interessante o que diz este texto de Gálatas, também vou ler este texto de Gálatas, Gálatas 1:1, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aqui ele diz mesmo Deus Pai. Noutras passagens que lemos está subentendido. Aqui não, Pai. Aqui está explícito, Deus Pai, ok? Que o ressuscitou dos mortos. E finalmente, portanto, em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 20, diz então, Hebreus 13:20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, irmão, coloco-lhe aqui este dilema para nós podermos falar sobre ele. Então, afinal, Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, pela sua própria vida que nele tem, ou pelo poder do Pai? Realmente há temas na Bíblia que são difíceis e que requerem estudo e que requerem investigação e por vezes requerem tempo que muitas vezes nós não temos para fazer uma investigação profunda. No entanto, existe um texto de Espírito de Profecia que eu gosto muito e que talvez nos ajude a compreender. É um texto que nos diz que as duas naturezas estavam fundidas misteriosamente numa só pessoa, que era o Cristo, Jesus Cristo. As duas naturezas estavam misteriosamente fundidas. Quais eram as duas? Desculpe interromper, irmão. As duas naturezas é a natureza divina e a natureza humana, correto? Exatamente. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Pronto. Mas Colossenses 2:9, a propósito. Colossenses 2:9. Exatamente isso. E quando Cristo foi crucificado, foi a natureza humana que morreu. Isso. A divindade não morreu. Isso teria sido impossível. Portanto, a frase que Helena White usa é: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, foi a natureza humana que morreu, a divindade não morreu, e isso teria sido impossível. Mas as duas naturezas estavam misteriosamente fundidas numa só pessoa. Então, o homem, Jesus, a parte humana, a natureza humana, a parte humana de Jesus morreu e precisou de ser ressuscitada pelo Pai. Mas a parte divina de Jesus, a sua natureza divina, não sucumbiu nem morreu. Ele podia perfeitamente sair da sepultura, mas ele não podia sair porque lá está, ele era prisioneiro da justiça divina e só o Pai poderia libertá-lo da sepultura, se aceitasse o sacrifício que ele tinha feito. Portanto, não há contradição entre estas passagens que eu acabei de ler há bocadinho. Portanto, Cristo podia sair na sua natureza divina. Isso. Mas não saiu e esperou pelo Pai, que o Pai aceitasse o seu sacrifício. Por outro lado, a sua natureza humana morreu, sim, e a natureza humana precisou de ser ressuscitada pelo Pai. Porquê é que foi assim? Porquê é que não foi Cristo a ressuscitar a sua natureza humana? Há coisas que eu não sei explicar, há coisas que não temos uma explicação. A linguagem humana é falha em conseguir explicar. A nossa mente não consegue perceber, devido a esta fusão, digamos, entre a natureza humana e divina, há coisas que é difícil explicar, são mistérios que nós iremos compreender mais perfeitamente quando estivermos na nova Terra. Mas talvez este texto do Espírito Santo nos ajude a compreender, tanto a questão da morte de Jesus. Morreu ou não morreu? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição, a parte divina não morre, mas a natureza humana morreu. Certo. Então, é assim, eu tenho também a minha compreensão, e a minha compreensão é o seguinte: quando Jesus diz
naquele texto que eu li há pouco, de João 10, 17 e 18. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Ou seja, o poder estava lá. O poder estava lá, mas Jesus escolheu não usar o seu poder para ressuscitar. Sim, essa é a explicação que a mim parece. E foi o Pai que o ressuscitou, como dizem os outros textos bíblicos também. É essa, o irmão explicou agora em palavras muito bem aquilo que eu tenho na minha mente, a imagem que eu faço é esta, é exatamente isso. Ele tinha o poder, não usou, mas preferiu que o Pai o chamasse para sair da sepultura. Então ele sai da sepultura pelo próprio poder, pela vida que estava nele, não é? Ele sai da sepultura, mas respeitou que o Pai primeiro... Aliás, Jesus, por exemplo, durante o seu ministério terrestre, quantas coisas ele não poderia ter feito e não fez, porquê? Porque escolheu não fazer. Quando ele estava no Getsemane e ele disse a Pedro, olha, não achas que eu poderia clamar ao Pai e receber 12 legiões de anjos? Ele não fez esse pedido, não é? Portanto, passou pelo cálice amargo, pelo sofrimento, pela angústia, não é? Uma angústia terrível. Porquê? Porque decidiu não, digamos, fazer uso dos seus recursos divinos. Isso, exatamente, isso mesmo. Aliás, ele não podia fazer em seu próprio benefício, porque senão não seria um exemplo para nós, não é? Exatamente. Então nós dependemos totalmente de Deus para fazer seja o que for aqui na Terra. E Cristo também tinha que depender do Pai para tudo aqui na Terra, para ser um exemplo para nós. E eu diria também, Jesus utilizou os seus recursos divinos para benefício de outros, mas nunca para benefício pessoal. Não para o seu próprio benefício. Exatamente. E na luta contra o pecado, Jesus nunca recorreu à sua natureza divina para vencer o pecado. Foi sempre na natureza humana que ele venceu o pecado. Sempre. Ele orava ao Pai e era pela fé no poder do Pai que ele viveu uma vida vitoriosa. Porque senão, como dizem muito bem, Satanás poderia acusá-lo dizendo, olha, tu estás a pedir que os seres humanos vençam quando tu próprio não venceste, quando estiveste na natureza humana, não é? Isso. A fé que Jesus tinha é o segredo. E a fé que Jesus tinha deveria ser a mesma fé que os cristãos deveriam ter. Porque é a fé de Jesus que dá a vitória. Exatamente. Então, essa fé de Jesus terá que estar perfeitamente desenvolvida entre os crentes da última geração, antes da segunda vinda de Cristo, porque com essa fé de Jesus eles conseguem viver uma vida semelhante à de Jesus. E obter a vitória sobre o pecado e sobre toda a tentação. Há uma ideia, irmão, que é, eu realmente sinto-me triste por ter que dizer isto, porque já vi, e é uma ideia que parece até ser uma ideia mainstream, ou seja, uma ideia que, digamos, que recebe o apoio da maioria de membros e até de pastores e teólogos, que é a ideia de querer ridicularizar o facto de que os crentes, quando terminar o tempo da graça, poderão viver sem pecar. Ora, eu considero que é uma blasfémia acreditar, como alguns parecem acreditar, que não é possível, portanto, viver no tempo de angústia sem pecar. E depois misturam-se aqui várias variáveis e tornam a situação um bocadinho mais confusa. E para tornar esta situação mais clara, eu quero deixar aqui claro o seguinte. Quando dizemos... Porque eu sou daqueles que acreditam que os crentes da última geração, ou seja, aqueles que estarão vivos quando Cristo vier e que vão passar por todo o tempo de angústia, ou seja, o grupo dos 144 mil, quando o tempo da graça terminar, eles vão passar esse tempo de angústia sem pecar. Isso, exatamente. Isso eu acredito de todo o meu coração. Agora, essa vitória sobre o pecado nesse tempo não é uma vitória deles, é uma vitória de Cristo neles. Isto exatamente, perfeito. É claro também. Agora, Cristo tem poder para levar a última geração de crentes neste mundo a viver, a passar um tempo ainda nesta terra sem pecar. E porquê? Pode-se colocar agora aqui a questão, e porquê? E porquê? Por uma razão muito simples. É que quando termina o tempo da graça, o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial termina. E agora vamos supor o seguinte, eu sou um crente, não sei se estarei vivo quando terminar o tempo da graça, ou se já estarei a dormir no pó da terra. Bom, não faço grande questão sobre isso, o que eu quero é estar pronto quando o Senhor vier, esteja morto ou esteja vivo, que eu esteja pronto. Mas vamos imaginar, eu ou o irmão estarmos vivos, não é? Um de nós estar vivos, ou os dois estarmos vivos quando terminar o tempo da graça. Pois bem, quando termina o tempo da graça, isso é o equivalente a dizer que terminou o ministério de intercessor de Cristo no santuário celestial. Então, se naquele tempo de angústia eu peco, quem é que vai interceder por mim? Em favor desse pecado que eu cometi.
Então, Deus, sabendo isso muito bem, consegue no seu poder levar essa geração, esses últimos crentes que habitarão vivos sobre este planeta, a chegar a um nível tal que eles não mais pecam. Isso é possível pelo poder de quem? Pelo poder desses santos? Não, é pelo poder do Senhor. Isso, é sempre pelo poder de Deus. Mas isto faz-me uma confusão muito grande na minha cabeça, que as pessoas não consigam ver a lógica, portanto, que está associada a isto. Quer dizer, tem que haver mesmo uma geração que não peque, porque não há mais intercessor, não há mais mediador. Isto para mim é óbvio. É isso mesmo, isso é óbvio. E ainda é mais óbvio, é assim, é óbvio, mas no entanto temos centenas, mas muitas centenas de textos do Espírito por si que comprovam que realmente a última geração da Igreja atingirá esse nível espiritual semelhante ao de Jesus e conseguirá viver uma vida santa sem pecado. Exatamente. Porque está escrito que eles irão refletir completamente a imagem de Jesus e que o caráter de Jesus se refletirá perfeitamente no seu povo. Exatamente. Ora, o Espírito Santo habitará de tal modo permanentemente no seu povo que eles conseguirão viver esse tipo de vida santa. Ora bem. Tal como Cristo. Porquê Cristo viveu? Porque o Espírito de Deus estava permanentemente nele. Esta última geração da Igreja irá ter o Espírito de Deus tão permanente neles que eles conseguirão viver esse tipo de vida. Aliás, é que há centenas de textos a dizer que realmente é assim que vai acontecer. Nós não podemos pegar nesses textos e mandá-los para o lixo. Exatamente. Não é? São textos inspirados, foram escritos pela serva do Senhor. É tão claro, nós não podemos ignorá-los. E é bem evidente que eles servirão para demonstrar perante o universo que Satanás, o argumento dele está errado. Quando ele disse do céu que a lei não pode ser guardada e que não se pode viver uma vida santa, e que ele tornou a repetir o mesmo argumento depois do pecado de Adão e Eva. Ele disse que nenhum dos descendentes de Adão e Eva conseguiria viver uma vida perfeita, uma vida santa, não é? Jesus vai demonstrar com a última geração que realmente isso é possível. Porque é uma geração que se vai entregar completamente a Jesus. De tal modo que permitirá que Jesus faça neles o trabalho que Jesus almeja fazer desde há 6.000 anos em todos os seres humanos. Exatamente. Eles vão permitir, vão consentir, vão se entregar ao Espírito do Senhor, e o Espírito de Deus vai fazer neles uma tal transformação de caráter e vai habitar neles tão permanentemente que eles viverão como se fossem com o caráter de Cristo e uma vida tão santa como a de Cristo. Exatamente. Então, é tão claro, é tão óbvio isso realmente. Então Cristo saiu do santuário, então se eles pecassem, quem é que intercederia por eles? Não é? Cristo já não está no santuário, o tempo da graça termina durante as 7 últimas pragas. Exatamente. Então quem é que intercede por eles? Não está lá ninguém. O santuário fechou, o santuário cessou o seu trabalho, o trabalho de mediação, de intercessão. Se bem que Cristo cesse a sua função de mediador ou de sumo sacerdote no santuário celestial, o Espírito Santo não se retira do seu povo na terra. Retira-se dos ímpios, sim, dos ímpios, mas não do povo de Deus. Eu até diria que aqui vai haver, portanto, uma bipolarização completa. É que, neste momento, nós ainda não temos a plenitude do Espírito Santo em nós. Caminhamos para lá. Mas os ímpios ainda têm uma parte do Espírito Santo. Quando terminar o tempo da graça, os ímpios têm 0% do Espírito Santo e os crentes têm 100% do Espírito Santo. É a bipolaridade total. É uma imagem excelente para representar aquilo que vai acontecer. É isso mesmo. E, portanto, com essa presença, digamos, com o Espírito Santo no coração dos crentes, digamos, é full, digamos, está tudo cheio, não há 1%, não há uma décima, uma centésima, digamos, da mente, do coração dos santos, não esteja preenchido pelo Espírito Santo. E, portanto, será impossível a essa geração pecar, porque o Espírito Santo está a 100% nessas pessoas. E porquê que está a 100% nessas pessoas? Porque eles se submeteram totalmente. E eu gosto muito de um texto que me chamou a atenção quando eu ainda era estudante de teologia, que está aqui em Apocalipse 7, que fala dos 144.000, e quando diz aqui, no versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eu não sei porquê, talvez Deus me tenha inspirado a querer ir ver no original grego qual é a palavra para servos, e encontrei que é a palavra doulos. E doulos é usada também no Novo Testamento para se referir aos escravos. Sim. Então, os servos, portanto, e estes servos são os 144.000, são aqui descritos pela palavra grega doulos, ou seja, escravos. O que é um escravo? Um escravo é aquele que faz totalmente a ordem do seu senhor.
Ele não tem, digamos, parte na matéria, ele não toma a decisão. E agora alguém poderá pensar assim, ei, calma aí, então mas Deus anula a nossa personalidade? Não, Deus não anula, Deus não força, Deus não impõe nada a ninguém. Deus é um Deus que respeita o livre-arbítrio que Ele próprio criou. Deus respeita a liberdade das suas criaturas. Mas estas suas criaturas, estes 144 mil, por opção própria, por escolha própria, eles resolveram tornar-se escravos. E ao tornar-se escravos, eles... É como se tivessem, digamos, anulado a sua personalidade e dito, Senhor, aqui está a minha personalidade, aqui está a minha vontade, aqui está o meu poder, aqui está a minha decisão, tudo é teu. Isso. E ao fazerem isso, a entrega é total, a rendição é total e, portanto, por essa rendição ser total, o Espírito Santo pode apoderar-se a 100% dessas pessoas. Perfeito, é essa a explicação, é mesmo isso, exatamente. É esta a compreensão que eu tenho, não consigo ver de outra maneira. É a mesma que eu tenho também. Mas esta compreensão só se adquire quando nós estudamos realmente a sério a Bíblia e os escritos inspirados de Ellen White. E quando nós lemos a quantidade de centenas de textos que falam no assunto, nós não é possível uma outra conclusão. A conclusão é mesmo essa, não é? Então aqueles que estudam sabem que é assim. Quem não estuda e não lê, não sabe que é assim. É preciso o contacto com os textos inspirados para que os nossos olhos compreendam e vejam que realmente é esse o plano de Deus, é esse o objetivo de Deus, que Satanás quer impedir e que Deus quer fazer no seu povo, não é? Então é mesmo isso, não há outra conclusão para quem estuda. Ainda uma imagem, aliás, o irmão falou dos textos de Espírito de Profecia e eu recorro mais aos textos bíblicos, porque também há muitos textos bíblicos que vão nessa direção. Olha, por exemplo, um dos textos bíblicos é Filipenses 1:6, que para mim é um dos textos fantásticos, não é? Porque este texto em Filipenses 1:6, e aqui eu prefiro aqui esta edição, que é a Almeida Revista e Atualizada, creio que conseguiu dar mais clareza a este texto. Paulo diz aqui, Filipenses 1:6, estou plenamente certo. Reparem, quando Paulo diz estou plenamente certo, quer dizer, não há aqui margem para qualquer dúvida, não é? Ele está a falar de uma coisa com a certeza total do que está a dizer. Ele está plenamente certo de quê? Estou plenamente certo de que aquele deveria estar aqui com inicial maiúsculo, não está, mas deveria estar porque refere-se a Deus, a Cristo. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então quer dizer que a obra de Cristo nos 144 mil completa-se. Portanto, não fica a 99,99%, não fica a 100%, está completa, está perfeita. E, usando uma imagem bíblica também da parábola das 10 virgens, portanto, as virgens consideradas sábias, quanta quantidade de azeite elas tinham? Elas tinham as vasilhas certamente cheias na sua plenitude, ou seja, tinham a plenitude do Espírito Santo. Ao passo que as virgens que não eram sábias, ou seja, as virgens loucas, tinham o quê? Tinham um déficit de azeite. O que é que significa o azeite? Simboliza o Espírito Santo. Então quer dizer que elas tinham um déficit do Espírito Santo. E com um déficit do Espírito Santo não é possível ser candidato ao reino dos céus. Portanto, tem que se ter, portanto, a medida completa, correto? É isso mesmo, correto. E ainda falando, só mais uma ideia e eu vou terminar, ainda falando dos 144 mil, há duas passagens no livro do Apocalipse que falam dos 144 mil, que é Apocalipse 7, que há bocadinho referi, e a outra é Apocalipse 14, e em Apocalipse 14, os 144 mil são descritos como primícias. Ora, o que é que quer dizer primícias? Ainda iremos falar na lição desta semana que Cristo foi a primícia dos que dormem. O que é que quer dizer aplicada aqui a palavra primícias? Está em Apocalipse 14:4. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. O que é a primícia de um fruto? E vem aqui, portanto, a citação do texto de Deuteronômio, não é? Capítulo 26, 1 a 11, onde fala das primícias da terra. O que é que o termo primícia quer dizer? É um fruto, é um cereal que atingiu a plena maturidade. Ora, isto aplicado aos 144 mil, para mim, o que é que eu interpreto disto? Que os 144 mil foi o único grupo de crentes que nesta terra atingiu essa maturidade completa. E por isso são as primícias. O que é que o irmão acha? Sim, está correto. E no versículo 5 diz que eles não têm mácula. Exatamente, não tem mácula, exatamente. Se não tem mácula, quer dizer que não tem ponta de pecado. Não tem mancha, nem mácula, não tem pecado, não tem nada.
E Paulo não diz em Efésios 5 que o Senhor virá buscar a sua igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante? Então qual é essa igreja que o Senhor vem buscar? Bom, repara, todos aqueles que morreram antes do tempo da graça universal ter terminado, claro, eles cometeram erros, provavelmente até ao momento da morte, mas a graça de Deus, se eles morreram em Cristo, a graça de Deus, digamos, apagou tudo isso, eles morrem salvos. Agora, Deus precisa de ter uma geração no tempo do fim que vão permanecer vivos, e através desses que estão vivos vão atravessar um tempo de angústia em que não há mais mediador, não podem pecar. Mas Deus irá preparar esses para estarem sem mácula. É trabalho de Deus, porque é Deus que vai completar essa obra neles e não nós por nós próprios, como é óbvio, não é? Portanto, por um lado, a transformação do caráter será feita de tal modo que refletirão perfeitamente o caráter de Cristo. Exatamente. E depois de terem atingido essa transformação, de terem o caráter de Cristo 100% e terem sido selados, porque ninguém será selado agora no final se não tiver o caráter de Cristo perfeitamente reproduzido nele. Mas depois de terem o caráter desenvolvido perfeitamente à imagem de Cristo, depois esse caráter é mantido. Isso. Ou seja, eles não o perdem. Isso. Eles não o perdem. Ele é mantido até à vinda de Cristo. Como pela habitação tal coroa que Jesus fala em Apocalipse, deles, guarda a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Pela habitação do Espírito Santo, nesse grupo de pessoas, que serão muitos, não é? Pela habitação permanente do Espírito Santo, eles conseguirão manter esse estado de pureza espiritual, de santidade, tal como Cristo conseguiu manter o seu estado de santidade até ao fim da sua vida. Portanto, será idêntico, mas não há dúvida que é mesmo assim. Tudo aquilo que o irmão tem estado a dizer é aquilo que eu acredito, é aquilo que está escrito. Eu acredito porque está escrito, exatamente. Não é? E Judas 24, por exemplo, o texto de Judas 24 diz: ora, há aquele, referindo-se a Deus, que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ora, isso mesmo, exato. Este imaculados, volto a dizer, não é pelo nosso esforço que nós conseguimos a santificação. É pela habitação de Cristo em nós, é pela operação do Espírito em nós. Isso. Mas o Espírito só pode agir em mim se eu dou permissão. Se eu não dou permissão, perfeito. Está tudo bem claro. Esta explicação toda que o irmão tem estado a dar é uma explicação perfeita e é perfeitamente clara para qualquer pessoa entender. É mesmo isso. Tem que haver o trabalho de Deus e o nosso trabalho, porque sem o nosso consentimento, não é? Sem a nossa entrega de nós próprios a Ele não consegue fazer esse trabalho em nós. Então tem que haver esse trabalho. E depois há aquele versículo que eu gosto muito também, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz que Deus vos santifique completamente ou inteiramente. E o que é o inteiramente? É espírito, alma e corpo. E ele diz que essa santificação que Deus faz no crente, que Deus pode fazer naquele crente que consentir nisso, de espírito, alma e corpo, esse crente é conservado irrepreensível para a vinda de Jesus. Exatamente. E eu gosto do que diz o versículo 24, que diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É Ele que fará este trabalho. Exatamente, o qual também o fará. Portanto, fará, e como Ele fará, podemos conservar irrepreensível o nosso espírito, alma e corpo para a vinda de Cristo. Exatamente. Exatamente. E isso é através da santificação. O início do verso 23 diz, isso tem a ver com a santificação. Exatamente. Não é? O ser irrepreensível e íntegro, diz no final do verso 23, é a santificação mencionada no início do verso 23. E que no verso 24 Deus diz o qual o fará. Exatamente. E há um texto ainda de Pedro, em 1 de Pedro 5,10, que diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, isto é obra de quem? Isto é obra de Deus em nós. Exatamente. Portanto, nenhum de nós pode ousar atingir a santificação à parte de Deus. Isso é impossível, simplesmente impossível. Sem mim nada podes fazer, disse Jesus. Isso, se prestarmos atenção, o próprio início do verso 23 de 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que esta santificação é Deus que a faz. Exatamente. E o mesmo Deus da paz vos santifique. E isso vos santifica em quê? Em tudo. Em tudo, espírito, alma e corpo. Exatamente. Ou seja, qual é o aspecto da nossa santificação que não é Deus a operar em nós? É Ele.
Isso, é Deus que faz. E Paulo não disse também em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Até o querer. Portanto, quando eu desejo ser santificado, esse querer é Deus que implanta no meu coração. Ou seja, eu não tenho que querer, por mim próprio eu nunca queria a santificação. Portanto, quando eu desejo a santificação, quando eu ambiciono a santificação, e isto é algo bom que nós devemos ambicionar, como é óbvio, não é? Quando eu ambiciono, diz-nos Paulo que essa ambição, esse querer a santificação, é Deus que coloca em mim. Então todo o louvor vai para quem? Vai para mim ou vai para Deus? Vai para Deus. E depois há a tal parte que é a nossa responsabilidade, que o versículo também diz, quando o apóstolo Paulo diz: operai, pois, a vossa própria salvação. Exatamente. Ou seja, há uma parte humana. É a parte humana. Nós temos um trabalho a fazer nisso. Exatamente. E é pormos a nossa vontade totalmente do lado de Deus. Ou seja, nós nos entregarmos para que Ele faça o trabalho em nós. Então, há o trabalho de Deus, que opera em nós o querer e o efetuar. O que é que isso quer dizer? É um trabalho no interior em que Deus coloca em nós o desejo de querer e o desejo de fazer. Isso significa, quando Ellen White comenta este versículo, ela diz que Deus coloca no ser humano o desejo de querer e o desejo de fazer, mas não faz. Exatamente. Quem faz somos nós. Ora bem. E por isso é que o apóstolo Paulo aí também, nesses versículos, diz: operai a vossa salvação. Com temor e tremor. Operai a vossa salvação. E o inglês descreve muito bem este processo. No inglês, quando diz é Deus que opera em vós o querer e o efetuar, é work in. Deus faz um trabalho dentro de nós. E depois, quando o apóstolo diz, que está traduzido na nossa Bíblia, operai a vossa salvação, nós temos que fazer isso, significa workout. Há um trabalho interior que é feito pelo Espírito Santo e depois há um trabalho exterior que nós temos que fazer. Exatamente. Que é dizer assim: Deus está a pôr no meu coração o querer, Deus está a pôr no meu coração o desejo de fazer, mas eu posso dizer, mas eu não quero. Ou posso dizer, eu quero fazer, eu quero ou não quero. Então, é essa parte, nós temos que dar o passo, temos que dar o passo e dizer: eu vou fazer aquilo que Deus está a colocar no meu coração. Exatamente. Não é? Se eu não fizer... Então, há um trabalho conjunto entre o esforço humano, e o trabalho interior do Espírito Santo dentro de nós. E é estas duas coisas ligadas que são o segredo para a vitória, para a vida santa. Porque, por exemplo, na teologia evangélica, eles colocam tanta ênfase, reparem, a ênfase que eles colocam na salvação em Cristo é correta, só que ignoram depois o contributo humano, ou seja, a colaboração humana, e portanto dizem: não, Cristo já fez tudo, agora só precisamos de crer e mais nada. Bom, eu preciso de crer, sem dúvida, mas se essa minha crença não se transformar em algo prático, não se corporalizar, não se substancializar em decisões tomadas, de nada serve eu crer. Aliás, o apóstolo Tiago também vai dizer: até os demónios creem e tremem, não é? Portanto, eu tenho que transformar depois... Eu tenho a motivação que Deus coloca em mim, eu tenho a graça à minha disposição, eu tenho o poder do Senhor à minha disposição, mas eu tenho que o agarrar, eu tenho que o interiorizar em mim. Se eu não fizer, é como o alimento: o Senhor põe o alimento à minha frente, se eu não o puser cá dentro da minha boca, esse alimento não me serve para nada. Pronto. Sim, nós temos que... Portanto, é essa a ligação entre o final do versículo 12 e o versículo 13 de Filipenses 2. Exatamente. O apóstolo Paulo está a dizer vocês têm que agir. O que o apóstolo Paulo está a dizer no final do versículo 12 é, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, vocês têm que agir. Porque, diz o apóstolo Paulo no verso 13, porque Deus está a fazer esse trabalho dentro de vocês, o querer e o efetuar. Agora, não rejeitem essa inclinação que Deus está a colocar dentro de vocês. E essa inclinação é a inclinação para querer e a inclinação para fazer. Mas a inclinação para fazer não é o mesmo que fazer. Exatamente. Ok? O fazer é nosso, e esse é o fazer que está no final do versículo 12. Olha, irmão, eu às vezes dou como exemplo, e há vários exemplos na Bíblia, muitos mesmo, dou o exemplo da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou ao local onde tinham colocado o corpo de Lázaro, ele faz um pedido para que afastassem a pedra. Eu pergunto: será que Jesus não podia chegar ali e dizer: pedra, afasta-te? E a pedra imediatamente se afastaria, como se fosse uma porta automática, não é? Como as portas automáticas que hoje há. A gente aproxima-se lá da porta e a porta abre sozinha, entre aspas, não é? Pronto.
Será que Deus não poderia fazer isso? Mas, Será que Deus, quando ressuscitou Lázaro, quando Lázaro sai para fora, não poderia já vir sem as ligaduras que lhe tinham posto? Já podia vir sem as ligaduras todas. Porquê que Jesus não fez isso? Jesus não fez isso porque isso era algo que os seres humanos poderiam fazer. Retirar a pedra e tirar as ligaduras de Lázaro. Então, aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz por nós. exato, Deus só faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. tem que ser assim, porque senão não há desenvolvimento do caráter. Exatamente. E o caráter tem que ser desenvolvido e temos que ser nós a fazer isso, não é? Exatamente. Nós não podemos ganhar músculo se não trabalharmos com os nossos músculos, não ganhamos músculo. E há também um músculo espiritual que tem que ser trabalhado para nós realmente termos força espiritual. Temos que agir e temos que... Há a nossa parte, o nosso esforço, mas esse esforço sozinho não vale nada e o poder de Deus sozinho também não vale nada. Exatamente. Quer dizer, a união, a junção do esforço humano com o trabalho que Deus faz dentro de nós. Não é? É isso. É esse. Bom, parece que aquilo que acabámos de referir sai um pouco fora do contexto da lição. Sai um pouco fora do contexto, mas pronto, calhou. Mas eu creio que não, pelo seguinte, irmão, estamos a falar da ressurreição de Cristo. E se essa ressurreição de Cristo não se corporalizar numa mudança na nossa vida, de que serve a ressurreição de Cristo para mim? Não serve para nada. Pois, realmente é verdade. Portanto, eu tenho que interiorizar a ressurreição de Cristo para mim, para eu próprio ressuscitar. Primeiro, a ressurreição espiritual, não é? Já nesta vida, não é? E se eu me deixo ressuscitar espiritualmente pelo Senhor, colaborando com Ele, então mesmo que eu morra, um dia o Senhor irá ressuscitar um novo corpo. Porquê? Porque eu já vivi a ressurreição espiritual. Então, volto a dizer, a ressurreição de Cristo é absolutamente essencial para eu viver esta ressurreição espiritual. Porque senão, e o que é esta ressurreição espiritual? É uma nova vida em Cristo. Isso, exatamente. Portanto, se eu não tenho esta nova vida em Cristo, a ressurreição de Cristo pode ter sido válida para outros, e certamente foi, mas para mim valeu de quê? Não valeu de nada. Não valeu de nada. Eu perdi tudo. É porque como nós perdemos a imagem de Deus, não é? Nós estamos destituídos da glória de Deus, que é o caráter de Deus, nós temos que o recuperar. Exatamente. E se não recuperarmos esse caráter, nós não podemos entrar na nova terra. Porque então se eles foram expulsos do paraíso por o seu caráter já não estar como Deus pretendia, então para lá entrarmos temos que ter o caráter santo, não é? Caráter... outras palavras, se foi a desobediência dos nossos primeiros pais que fez com que eles fossem expulsos do jardim do Éden, terá que ser a obediência que faz com que nós entremos lá de novo. Exatamente. Agora, ainda o que é que poderíamos dizer ainda rapidamente em relação à lição de... Eu só queria aqui enfatizar aquilo que vem aqui nas lições de terça e quarta-feira, que é, portanto, sobre aqueles que ressuscitaram com Cristo. Pois bem, muitos às vezes não se apercebem que a Bíblia fala, portanto, o texto de Mateus 27, 51 a 53 diz isso mesmo, que, portanto, mas agora tem lá algo nesse texto que precisa ser compreendido de forma correta. E eu vou ler o texto, portanto, Mateus 27, 51 a 53 diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos, não fala aqui que foram todos, muitos corpos de quem? De santos, que dormiam, foram ressuscitados. No entanto, o versículo 53 acrescenta um dado importante: e saindo dos sepulcros, mas saindo dos sepulcros quando? Depois da ressurreição dele Cristo. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, houve um terremoto quando o Senhor, quando o Senhor faleceu, não é? E houve também um terremoto quando o Senhor ressuscitou. Por exemplo, em Mateus 28 e no versículo 2, exatamente, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Ou seja, a própria vinda deste anjo que veio para despertar Jesus provocou um terremoto na terra. Mas tinha havido também um terremoto antes. Mas foi só a quando da ressurreição de Cristo que os santos ressuscitaram. Ou seja, houve uma ressurreição parcial nesta altura, sim ou não? Sim, houve uma ressurreição parcial. E quem eram eles? Nós sabemos, pelos textos inspirados que nós temos, que eram santos. O Espírito de Deus chama-lhe santos favorecidos
que saíram glorificados eram escolhidos de todos os tempos, desde Adão e Eva até aos dias de Cristo. Portanto, eram pessoas escolhidas por Cristo e por Deus para serem ressuscitados desde os tempos de Adão, e eram pessoas santas, eram pessoas que tinham dado a sua vida pela defesa da verdade e que tinham dedicado a sua vida à pregação da verdade, e era um grupo ainda grande que Jesus decidiu ressuscitar como sinal do seu poder sobre a morte e sobre a sepultura. E este grupo, tanto como eu disse, eram pessoas glorificadas e acabaram por ir para o céu com Jesus Cristo para a cidade de Deus, para a cidade celestial. Eles entraram lá com o seu corpo, tal como Moisés entrou. Mas um corpo já glorificado. Um corpo já glorificado. Porque ao contrário do que aconteceu, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com as ressurreições que Jesus fez, por exemplo, do filho da viúva de Naim, da filha do governador e de Lázaro, que não foram revestidos de imortalidade quando ressuscitaram. Ao contrário, Ellen White diz aqui, portanto, aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus saíram para a vida eterna. Isso, exatamente. Portanto, eles ressurgiram já com, portanto, corpos glorificados. Como o corpo de Moisés, como o corpo de Jesus. Exatamente. Não é? São corpos já adaptados, mas é carne à mesma, mas é uma carne diferente, é uma substância. É uma carne incorruptível que não se corrompe. Exatamente, portanto eles ressuscitaram e foram assim para o céu. Antes de irem para o céu, eles estiveram aqui na Terra durante 40 dias. E durante esses 40 dias nós não sabemos exatamente o que é que eles fizeram, sabemos apenas aquilo que está, então, no versículo... Nestes 53, quando diz entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso, apenas sabemos que eles entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Deus fez isto assim para quê? Para haver uma prova palpável, visível, de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Exatamente. Então, estes homens foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Desculpa, irmão, Ellen White aqui acrescenta, portanto, quando ela cita o texto de Mateus 27:53 e diz: Cristo ressurgiu dos mortos, estes entraram na cidade, e apareceram a muita gente declarando, e é agora aqui que ela acrescenta, declarando o quê? Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com Ele. Com Ele. Portanto, exatamente. Estes crentes que ressuscitaram tiveram plenamente a consciência de que ressuscitaram na mesma altura de Cristo. Isso, perfeitamente. Cristo convocou-os, Cristo ressuscitou-os, convocou-os, eles reuniram-se à volta de Cristo. Então Cristo deu-lhes essa incumbência de aparecerem aos habitantes de Jerusalém, que tinham acabado de condenar e matar Cristo, para servirem de testemunho de que Cristo tinha ressuscitado. E durante os 40 dias que eles estiveram aqui na Terra, fizeram um trabalho idêntico e semelhante. Nós não sabemos exatamente porque não há nada escrito sobre isso, mas em 40 dias muito se pode fazer, não é? E depois, quando Cristo ascendeu aos céus, eles foram definitivamente para a cidade onde Deus vive. Exato. E, portanto, foram para lá. E diz que houve uma grande aclamação de vitória quando os portões da cidade se abrem e eles entram juntamente com Cristo e com milhares de anjos à volta. Diz que foi uma alegria a Cristo ter entrado na cidade celestial. Ele apresenta-se diante do Pai com aquela multidão de pessoas que estavam na sepultura. Eram justos, eram santos, eram homens justos, santos, que viveram uma vida santa, uma vida de obediência a Deus. Diz que houve um grande regozijo. E Cristo apresenta aqueles ressuscitados como sendo o molho movido. Exatamente. O molho das primícias. O molho das primícias simboliza duas coisas. Simboliza Cristo, porque o molho das primícias era apresentado no 16º dia do primeiro mês. A Páscoa era no 10º A Páscoa era no 14º dia do primeiro mês, não é? Cristo permaneceu na sepultura no 15º dia, portanto, no dia 15 do primeiro mês, Cristo esteve na sepultura, no dia 14 foi a Páscoa, e no dia 16 era apresentado o molho das primícias. Exatamente. E foi quando Cristo ressuscitou. E foi aí que Cristo ressuscitou. E os outros que ressuscitaram com Ele. Exatamente, tanto que sai Cristo e saem os outros. Então, o molho movido tem dois símbolos. Exato. Simboliza a pessoa de Cristo ressuscitada e simboliza aqueles santos ressuscitados desde Adão e Eva. Exatamente. Um grupo de escolhidos que Jesus depois leva para o céu. Exatamente. E o facto de Cristo ascender ao céu e levar com ele os ressuscitados é simbolizado pelo mover o molho. Exato. Porque o sacerdote pegava no molho e atirava-o para o ar. Portanto, simbolizando com isso a ressurreição.
de Cristo e do grupo que ressuscitou com Cristo. E isso era feito ao terceiro dia após a Páscoa, que foi no dia em que Cristo ressuscitou. A Páscoa foi na sexta e Cristo ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Portanto, cumpriu-se, no dia em que eram oferecidos os molhos no santuário, Cristo ressuscitou com aquela multidão. Exatamente. Então, tem estes dois significados. Não foi possível encobrir a ressurreição de Cristo. Ficou mais que evidente para todos que Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Ele foi visto pelas mulheres, foi visto pelos discípulos, pelos apóstolos, foi visto, como diz a nossa lição, até por 500 irmãos que estavam ali reunidos para ver Cristo, reuniram-se no monte para verem Cristo e conversarem com Ele, e Cristo deu-lhes instruções sobre o trabalho missionário no futuro. Não é? Cristo conversou muito com esses 500 irmãos. Cristo teve muitas aparições. Exato. Aos discípulos, às mulheres, os soldados romanos, os tais 100 soldados viram também Cristo ressuscitado. Portanto, havia muitas testemunhas da ressurreição de Cristo. Foi um facto que não se pôde ocultar e negar. E a Bíblia diz-nos, pronto, estas tentativas que os sacerdotes fizeram de dar muito dinheiro aos soldados para eles contarem uma mentira, não é? Foi uma tentativa inútil, porque com aquela multidão de ressuscitados a entrar em Nova Jerusalém, na Jerusalém, portanto, a cidade onde Cristo pregou, era impossível realmente negar a ressurreição de Cristo. Exatamente. Queria apenas... Diga, irmão, diga. Eu só queria mostrar aqui que nós podemos também provar biblicamente, mas para provar biblicamente temos que fazer uma combinação de textos, de que aqueles que ressuscitaram, portanto, quando a ressurreição de Jesus foram com ele para o céu. Mas antes de provar isso, deixe-me só provar uma afirmação que o irmão fez quando diz que esses crentes que ressuscitaram estiveram 40 dias nesta terra. E como é que nós podemos afirmar isso? Muito simples. Atos 1:3 diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Ora, se desde o dia da ressurreição de Jesus até à sua ascensão ao céu decorreram 40 dias, e se esses ressuscitaram na mesma altura de Cristo, e se foram com ele para o céu, então quer dizer que eles também tiveram 40 dias, quer dizer, para bom entendedor, nem a palavra basta, não é? Agora, como é que podemos provar que eles ascenderam aos céus? Efésios 4:8. Muito bem, eu ia falar mesmo nesse versículo. Okay. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia, ok. Então, estamos em sintonia. Efésios 4:8 diz assim, portanto, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ok? Agora, quando Paulo diz aqui, por isso diz, o que é que ele está a citar? Se vocês forem ver naquelas... É o Salmo 68:18. Exatamente. Portanto, se aquelas pessoas têm as Bíblias com notas de pé de página forem ver, portanto, os publicadores da Bíblia fazem uma ligação com este versículo, ou seja, eles reconheceram que Paulo está a citar aqui o Salmo 68:18. E o Salmo 68:18 diz assim, subiste às alturas. Ora, quem é que subiu às alturas? Obviamente foi Cristo. Levaste cativo o cativeiro. Bom, as mesmas palavras que Paulo vai usar. Quando ele subiu às alturas, ele quem? Ele, Cristo, levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. O que é que isto quer dizer? Porque aqui Paulo, quando diz levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, parece uma linguagem assim muito vaga. Mas o Salmo 68:18 é mais específico e diz assim, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas. Isso. Pronto, isto está claríssimo como água. Está claríssimo. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E não é dito no livro do Apocalipse que os redimidos habitarão com o Senhor? Então, quando diz aqui no final deste versículo 68:18 de Salmos que para que o Senhor habite no meio deles de quem? Destes homens que foram recebidos por dádivas e que eram o cativeiro que o Senhor levou quando subiu às alturas. Então, quando nós pomos todas estas palavras, estas frases, estas expressões digamos, fazemos cruzamento de dados, não há qualquer dúvida. Portanto, estas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, subiram com Cristo ao céu, portanto foi esse cativeiro que o Senhor, ou seja, o cativeiro de alguns homens que o Senhor levou consigo. Isso. E que dádivas
E que dádiva é que eles receberam? Pois bem, a dádiva de poderem habitar com Deus, portanto, no meio dele. Portanto, mas ainda há mais. Sabem que uma versão bíblica do Antigo Testamento que os discípulos usavam muito, que era usada no tempo de Cristo, era a versão dos 70, a Septuaginta. Sim. E sabem que na versão da Septuaginta, a tradução dos 70, que foi uma tradução do hebraico para o grego feita nos tempos do Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, o versículo diz, subiste às alturas, levaste uma multidão de cativos. Levaste uma multidão de pessoas que estavam cativas na morte. Exatamente. Estavam cativas na morte. E recebestes homens como ofertas, como dádivas. Ou seja, o que Cristo recebeu foram os próprios homens ressuscitados. Exatamente. A dádiva de Cristo, que foi dada a Cristo, é o privilégio de ter aqueles ressuscitados com Ele. E esses ressuscitados que ressuscitaram com Cristo são, por assim dizer, uma amostra portanto, da realidade. É como se fazem estudos na estatística. Quando se fazem, por exemplo, sondagens de opinião, não se sonda o universo todo, não é? Da população, sonda-se uma amostra significativa. Então eu diria que esses que ressuscitaram com Cristo são uma amostra significativa do universo. E que universo é este? São todos os santos que hão de ressuscitar a quando da vinda de Cristo. Isso mesmo. E o Senhor quis provar diante de todo o universo e diante deste mundo e diante dos seres celestiais que a realidade da ressurreição daqueles que viveram com Cristo está garantida. Como Ellen White diz aqui, assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Não apenas da ressurreição de Cristo, mas da ressurreição dos crentes. Portanto, quando Paulo falou nas suas epístolas acerca da ressurreição dos crentes, Paulo sabia do que estava a falar. Porque podia basear-se no facto, com letras maiúsculas, com o negrito, com o sublinhado. Portanto, Paulo podia basear-se no facto de que houve pessoas que ressuscitaram com Cristo. E isso é a garantia da ressurreição de todos os Outra coisa, exatamente, é isso mesmo. Já agora, há um texto de Ellen White em que ela diz que formavam uma multidão, a descrição que Ellen White faz, formavam uma multidão de cativos que ascendeu com Jesus como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Exatamente. Foram apresentados ao universo celestial como troféus, como amostras da ressurreição de todos os que recebem a Jesus Cristo e nele creem como seu Salvador pessoal. Portanto, a palavra multidão e a palavra cativos é as palavras de Efésios 4:8 e Salmo 68:18. Fala em cativeiro e fala em cativos. E Ellen White, nos seus escritos, quando fala deste grupo, ela diz que chama-lhes cativos. Era uma multidão de cativos que subiram ao céu como troféus de Cristo, da sua vitória sobre a morte. E há uma outra descrição que Ellen White faz, que eu, quando li isto já há muitos anos, eu gostei muito do que li. Estão na estatura, na forma e no aspecto uns dos outros. O que é que isto quer dizer? O anjo depois falou com ela. Desculpa, vai ter que repetir porque houve aqui uma quebra da transmissão e, portanto, não percebemos o que disse. Muito bem. Aqueles ressuscitados que saíram da sepultura nesse dia com Cristo diferiam na estatura, nas formas, tendo alguns aspecto mais nobre do que outros, e depois Ellen White foi informada pelo anjo que lhe estava a dar a visão de que os habitantes da Terra têm estado a degenerar e a perder a sua força e a sua beleza desde a entrada do pecado no mundo. E depois o anjo explicou-lhe que aqueles que viveram nos dias de Noé e de Abraão pareciam-se com os anjos na forma, beleza e força. Uau. Isto é extraordinariamente bonito. Então, esses ressuscitados que entraram em Jerusalém, essa tal multidão de ressuscitados, eram de todas as estaturas, formas e beleza e aspecto. Porque a raça que viveu antes do dilúvio tinha cerca de 4 metros de altura. Exatamente. Então, pessoas com 4 metros de altura, gigantes, entraram em Jerusalém. Sim. E apareceram a muitos, e as pessoas ficaram a olhar para aquilo e ninguém podia contestar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Eram gigantes, eram pessoas que viveram antes do dilúvio e outros viveram após o dilúvio. Exatamente. O aspecto, a altura eram completamente diferentes. Ou seja, podemos dizer que seria uma amostra significativa de todas as etapas, de todas as épocas da história, desde a queda até à primeira vinda de Cristo. Isso, exatamente, tal como na ressurreição geral, irão sair da sepultura pessoas de antes do dilúvio, exatamente. Também, muito altos, gigantes, com cerca de 4 metros de altura, não é?
e outros mais baixinhos, da época degenerada, da nossa época, em que nós temos certo nós somos uns pigmeus comparados com eles. Comparados com eles. Portanto, eram pessoas nobres, com um aspecto perfeito, belo, portanto, eram completamente diferentes daquilo que a raça era hoje. Quando eu digo completamente diferente, não, a comparação realmente é como da noite para o dia, não é? E foi este tipo de pessoas que entrou em Jerusalém e apareceram aos outros, não é? O impacto então, deve ter sido fantástico, fenomenal. Espetacular, é um acontecimento como nunca existiu na história da Terra, não é? Fantástico. Como nós começamos a imaginar isto, vemos realmente o acontecimento foi de facto extraordinário. Eu não encontro palavras para descrever aquilo que realmente aconteceu, não é? E não há palavras. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Sabe, irmão, se me permite, eu vou só Um deles que lá devia de estar, estão a ver mesmo quem é, não é? Abel. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. É muito possível que Abel estivesse nesta multidão de ressuscitados e que entrou em Jerusalém. Exatamente, é possível. Não temos certezas absolutas, mas podemos, também não se pode negar, ou seja, a possibilidade existe, está lá. A possibilidade existe, não podemos dizer que foi, mas pronto, é uma possibilidade. Eu uma vez ouvi um irmão fazer uma apresentação. E por acaso eu nunca tinha pensado nisso. Ele sugeriu, portanto, ele não garantiu, porque nenhum de nós tem a garantia, mas ele sugeriu que um dos que terá ressuscitado a quando da ressurreição de Cristo terá sido João Batista. Eu nunca Pode também ser, por exemplo. Exatamente. Eu acredito, sim. Quando Jesus, por exemplo, reparem, Jesus envia uma delegação, digamos assim, de discípulos para irem visitar João. Ou melhor, peço desculpa, João é que envia uma delegação, portanto, a Jesus, para perguntar a Jesus, olha, és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar um outro? Isto mostra, portanto, que a fé de João Batista tinha ido lá para as lonas, não é? E Jesus respondeu como respondeu e eles voltaram com a mensagem a João Batista. E agora pensem, João Batista nunca recebeu a visita de Jesus na prisão. E eu já tenho pensado nisto. E João Batista certamente poderá ter pensado, bom, não estou a dizer que ele pensou, mas certamente poderia ter-lhe passado pela mente, então, mas será que Jesus não quer saber de mim para nada? Deixa-me aqui, nem sequer vem dar-me uma visita aqui, eu que preparei o caminho para o seu ministério, ele não me vem visitar? Pois bem, Jesus certamente não o visitou, e não o visitou mesmo, isso sabemos, não visitou João Batista, eventualmente, e agora digo eu, porque sabia que lhe ia dar um grande benefício, que seria ressuscitá-lo quando ele ressuscitasse. Eu creio. É uma possibilidade. É uma possibilidade. E é bonito isso. Há textos do Espírito Santo que falam sobre esta ocasião e que dizem, por exemplo, que ao subir Jesus ao céu, ao fim dos 40 dias na terra, a multidão de cativos que ressuscitaram por ocasião da sua ressurreição seguiu. Uma multidão do exército celestial estava no cortejo, enquanto no céu uma inumerável multidão de anjos aguardava a sua vinda. Cristo leva consigo a multidão de cativos. Ele mesmo levará ao Pai as primícias dos que dormiam. Cristo mesmo vai levar ao Pai a multidão que vem com ele como cativos, que estavam cativos da morte e que agora os trouxe do cativeiro da morte, e ele mesmo vai apresentar ao Pai essa multidão de cativos como prova de que é vencedor da morte e da sepultura, diz a irmã White. E então, junto aos portais da cidade de Deus, uma multidão inumerável de anjos aguardavam a vinda de Cristo. Uau. Ao aproximarem-se os anjos da escolta, dirigem-se ao grupo junto à porta, em tons triunfantes, e dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ali está o trono, diz a irmã White. Ellen White descreve muito bem esta cena, quando Cristo entra com aquela multidão de ressuscitados, acompanhado de milhares de anjos. Foi uma cena. Ali está o trono, diz ela, ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os representantes dos mundos não caídos, acham-se todos congregados para receber Cristo. Quando ele regressa da terra, depois de uma ausência de 33 anos, não é? Da terra, do céu. Então estão ali todos, os comandantes dos exércitos celestiais, os representantes dos mundos não caídos, o conselho celestial, porque no céu há um conselho também. O
o Conselho Celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados, todos estão ali para dar as boas-vindas a Cristo. Fantástico. Então entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida, o lado ferido, os pés feridos, ergue as mãos que apresentam os vestígios dos escravos, aponta para os sinais do seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda, aproxima-se do Pai e diz isto: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, Moed diz, antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o tal texto importantíssimo, o Pai e o Filho tinham se unido num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Tinham-se dado as mãos num compromisso solene de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso ele cumprira, quando sobre a cruz tinha dito, está consumado, dirigir-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele diz, Pai, está consumado, fiz, ó meu Deus, a tua vontade, concluí a obra. Se a tua justiça está satisfeita, quer que onde eu estiver também eles estejam. Então ouve-se a voz do Pai, proclamando que a justiça está satisfeita, está vencido Satanás, os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem a todos os anjos de Deus o adorem. Então, com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades, todos aqueles que participam na administração do governo de Deus e vivem às suas ordens, reconhecem a supremacia do Príncipe da Vida, a hoste dos anjos prostra-se perante Jesus, ao passo que enche todas as cortes celestes a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas. Todo o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu. Então, isto é um pouco da cena que ela não é que descreve nas visões que Deus lhe deu, daquilo que aconteceu quando Jesus subiu ao céu. Exato. Passado 40 dias, não é? De 40 dias depois da ressurreição, isto é o que aconteceu. E aquela multidão de cativos que ele apresenta ao Pai. Portanto, Cristo é o molho movido, Cristo é as primícias, mas aqueles que ele levou com ele também são o molho movido e também são as primícias. Exatamente. Porque o molho tem quantas espigas? Tem muitas espigas. Claro. Não era uma espiga, era um molho de espigas que eram apresentadas a Deus. Então é Cristo e esses ressuscitaram no dia em que ele ressuscitou. Muito bem, perfeito. Isto é bonito, isto é lindo. É lindo e essa descrição, reparem, isto até nos faz arrepiar, não é? Perante a grandiosidade da cena. É grandiosidade, exatamente. E eu digo, se assim foi quando foram apenas essa amostra de redimidos, o que será quando forem todos os redimidos? Isso! Será o dia mais alegre no céu, no universo. É mesmo emocionante. E o mais emocionante de tudo, irmão, eu por acaso, eu quando penso nestas coisas emociono mesmo. Porque ao contrário do que, reparem, como diz aqui na lição de sexta-feira, portanto, a forma de pensar moderna não crê em algo como a ressurreição de Jesus e muito menos crê na ressurreição das pessoas. Vivemos num mundo tão hostil à mensagem celestial, à mensagem divina, à revelação divina, que as pessoas em geral pensam que por nós acreditarmos nestas coisas somos uns loucos, digamos, completos, não é? Mas aquilo que mais me emociona é saber que isto que nós queremos não é uma loucura, não é uma fábula engenhosamente criada. Isto é pura verdade, é pura realidade. E a garantia que nós temos que será uma realidade, a ressurreição daqueles que ainda estão mortos, é a ressurreição de Cristo e é a ressurreição daqueles que ressuscitaram com Cristo. Portanto, está provado perante o universo, está provado perante os crentes de todas as gerações da era cristã, há ressurreição. Aliás, os crentes do Antigo Testamento já tinham essa certeza, mas agora a certeza ainda é mais forte, é mais poderosa, é mais inamovível. Portanto, nós podemos crer, mesmo que sejamos ridicularizados, não importa o que as pessoas pensem de nós, das nossas crenças, esta crença é uma crença fidedigna, é uma crença que não é uma utopia, é a pura realidade. É a pura realidade. E isto deve-nos entusiasmar, deve-nos animar, encorajar ao vivermos tempos difíceis neste mundo à espera desse glorioso evento. Ok, irmão, eu penso que podemos ficar por aqui. Muito obrigado uma vez mais pela sua preciosa colaboração. Deus seja louvado acima de tudo. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado uma vez mais, Senhor, por teres dado esta certeza na nossa mente, no nosso coração,
esta certeza total, absoluta da tua ressurreição e da ressurreição de alguns crentes que ressuscitaram a quando da tua ressurreição e que são assim a prova infalível de que a ressurreição de todos aqueles que ainda dormem no pó da terra vai um dia acontecer. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dás e Tu nos deste através do sacrifício do nosso amado Salvador e da Sua ressurreição, Tu nos dás a garantia de que a nossa salvação está ao nosso alcance. Basta a nós, Senhor, sermos colaboradores Teus, como acabámos de dizer na recapitulação desta lição. Ajuda-nos, Senhor, para que a motivação que colocas na nossa mente e no nosso coração não seja abafada em nós, mas que nós possamos, Senhor, desenvolver ainda mais essa motivação e esse desejo de fazer a nossa parte que Tu não podes, nem queres, não poderias fazer, mas não queres fazer, para nos dar a possibilidade e a bênção de sermos nós a participar também pela nossa cota parte neste plano da salvação. Então, Senhor, a nossa cota parte não é substituir aquilo que Tu fizeste, de forma alguma, é apenas colaborar contigo. Colaborar e sermos sócios, digamos assim, do Espírito Santo, Teus sócios, neste projeto conjunto para a nossa salvação. Senhor, obrigado por tudo aquilo que Tu já fizeste e continuas a fazer por nós. E motiva-nos cada vez mais, Senhor, aumenta a nossa fé, para que assim, Senhor, nós possamos continuar a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E que um dia, quando Tu vieres em breve, e acreditamos que a Tua vinda está para breve, nós possamos fazer parte daquele grupo que dirá: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal, abençoa todos aqueles que ouvirem esta nossa partilha da Tua palavra. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sim seja, Senhor. Amém. Ok, irmão, até para a semana que vem, se Deus quiser. E até para a semana. Desejo a todos também as maiores bênçãos do Senhor sobre a vós, que Deus vos abençoe grandemente.